Muito boa tarde a todos e a todas. Satisfação em ter mais uma vez aqui no nosso programa, especificamente, né, um podcast que a gente está desenvolvendo em parceria com a Diretoria de Educação à Distância, a DED, e a Faculdade de Enfermagem aqui da FENSG. Hoje, em especial, a gente está conversando com a professora Kátia Rejane, foi diretora da FENSG, foi ex-professora também, eu estava comentando aqui com ela, né? Ex-aluna, que a gente, quando é professor, a gente nunca deixa de ser professor, é professora também, trazendo também aqui com a gente duas alunas do curso também de enfermagem, do 8º período, a Eduarda e a Sergiane, que vão dar uma contribuição aqui para a gente no decorrer da nossa conversa. Bom, o que a gente está querendo hoje conversar um pouco mais sobre esse projeto, sobre esse programa, o PEDIM, né? Entender um pouco mais sobre a sua formatação, a sua criação, a sua origem. Então, professora, eu queria que a senhora abordasse um pouco o histórico, né? Como é que surgiu o PEDIM, né? O PEDIM Web, o porquê, né, da gente hoje chamar esse projeto de PEDIM Web. Então, fique à vontade, o tempo que a senhora achar necessário para fazer a abordagem. Depois a gente vai conversar um pouquinho aqui com a Eduarda e a Sergiane sobre as experiências dela, né, enquanto alunas extensionistas nesse projeto. Professora? Boa tarde a todos. Bom, Álvaro, é um prazer a gente estar aqui trazendo toda essa história, né, o registro dela, para que o pessoal possa entender como surgiu o PEDIM. E, para isso, a gente vai ter que fazer uma retrospectiva um pouquinho na linha do tempo e chegar em 2012. Em 2012, houve, na realidade, o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas. E nele foi traçadas as diretrizes da extensão dentro da universidade. Essas, algumas são realmente como se fossem políticas, novas políticas, e outras estariam em parceria com a Secretaria de Saúde de cada estado, onde traçaria suas necessidades. E daí a Secretaria ela iria ser parceira das instituições públicas, levantando essas demandas para a realização dessas atividades de promoção e prevenção da saúde, dando uma melhor qualidade de vida à população. Então, em 2012, houve esse fórum e, nesse mesmo ano, a UPE foi contactada e a Faculdade de Enfermagem, uma de suas unidades, através da sua professora Beatriz, que era professora da unidade curricular Doenças Infecciosas e Parasitárias, ela montou um programazinho de extensão, na realidade um projeto de extensão em parceria com a Secretaria de Saúde, que em 2013 diagnosticou muitos casos de tracoma. Perfeito. Então, foram trabalhar no sertão a questão do tracoma, dando palestras educativas para os alunos, para professores e para os pais, para que pudessem trabalhar a promoção da saúde e a prevenção da doença. E daí, ao desenvolver essa parceria, né, que durou alguns anos, em 2015, houve a abertura do mestrado na Faculdade de Enfermagem. E nessa abertura do mestrado, foi criado o grupo de pesquisa do PEDIM, né? O projeto de extensão de doenças infecciosas e parasitárias. Infecto contagioso? Não. Programa de extensão em doenças infecciosas e negligenciadas. E daí se criou o grupo de pesquisa. Então, a professora Beatriz resolveu fazer um programa com 2 braços, um do grupo de pesquisa e outro de extensão. E começaram a caminhar até que em 2019 veio a pandemia, e a pandemia não dava oportunidade mais das atividades serem realizadas em loco, de forma presencial, nos municípios, né, nos diversos interiores que a Secretaria de Saúde trabalhava em parceria com as instituições educativas. E daí
se pensou como trabalhar nesse período. E a primeira coisa que a professora Beatriz fez, que também observou, que ela também é funcionária da Secretaria de Saúde no LACEN, que ela é bióloga, ela observou que os barbeiros estavam sendo encaminhados para serem examinados aqui no LACEN de forma errada. Então, conversou com a coordenação lá da secretaria e resolveram fazer um curso para esses funcionários que estavam encaminhando, acondicionando os barbeiros para mandarem para ser examinados aqui no LACEN por ela. E depois disso abriu um leque para fazer vários cursos para nível médio, nível superior, nível médio os agentes de saúde, os agentes endêmicos das endemias, nível superior médicos, enfermeiros, sobre as principais doenças que estavam assolando nos municípios que solicitavam via Secretaria de Saúde uma capacitação. Então, a professora Bia estava sempre montando, junto com os alunos, extensionistas. A secretaria fazia todo um treinamento de como trabalhar de forma online, porque até então todo mundo não tinha esse preparo, como gravar, como se portar, como falar, essas questões. E daí a questão deslanchou muito bem. Quando foi no ano de 2023, iniciaram-se novamente, aos poucos, algumas atividades presenciais. Mas, na realidade, foi no ano de 24 que a Secretaria de Saúde começou a ter um maior volume de trabalho. Mas também veio logo depois a mudança de gestão, e aí a Secretaria de Saúde precisou emergir em si mesma para poder fazer o levantamento de todas as novas necessidades dos municípios com relação à saúde, e isso teve aí uma parada nas nossas atividades, junto à secretaria. Mas como a gente já tinha algumas agendas junto com os interiores, essas agendas presenciais foram cumpridas. Se mantiveram. E principalmente nas doenças de Chagas e nas doenças de Chagas e no próprio tracoma. Então, foram desenvolvidas essas atividades, independente da participação da secretaria. Quando foi no começo quando foi no semestre passado, a gente retornou novamente as nossas atividades, articulações com a secretaria, mas ainda elas não estavam prontas para abrir isso, e nós aí pensamos muito na nossa UPE, porque aí a gente soube que tinha rádio, e nesse momento a professora Beatriz disse: vamos conversar com o professor Renato, que é o diretor dessa área de educação à distância e que sempre assim foi muito parceiro em outras atividades que a gente já tinha desenvolvido. Correto. E o nome Pedim Web surgiu na questão da pandemia, quando a professora Beatriz começou a montar os cursos para serem feitos os treinamentos. E aí ela colocou Pedim Web. Ah, tá. O web vem justamente aí, dessa necessidade e possibilidade de atingir um número maior de pessoas de forma remota. De forma remota. Entendi. Foram as atividades de forma remota que deu esse nome, que deu a origem desse nome. Ah, tá. Então, aí a gente começou, e hoje em dia é muito fortalecido a área da extensão, que foi crescendo. Hoje em dia a gente tem outros professores que trabalham a extensão. A professora Carolina Medeiros trabalha com a doença de Chagas, com a Casa de Chagas, que ela vai ter oportunidade de vir para relatar todo o trabalho dela. Sim. E a professora Magali, que trabalha com o diagnóstico precoce do câncer de mama também. Então, já está incluso essas outras atividades dentro do Pedim. E na área da pesquisa, com o mestrado, a continuação dos mestrados e a abertura dos doutorados depois, fui consolidando o grupo de pesquisa, que hoje em dia realmente é um grupo forte que trabalha essas questões, das doenças infecciosas e negligenciadas. Por isso, justificando aqui a nossa logomarca, o GE-PEDIM e o PE-DIM, e o PEDIM especificamente. Não é isso? O Programa de Extensão de Doenças Infecciosas e Negligenciadas. E o GPDIM é o Grupo de Pesquisa de Doenças Infecciosas e Negligenciadas. Ótimo.
Professora, só para a gente entender um pouquinho mais sobre a questão do PEDIM, nós já tivemos uma primeira conversa sobre a questão da doença de Chagas. Sim. Então, o PEDIM, na verdade, ele abraça, ele congrega, não é? Quantas doenças especificamente são trabalhadas, são discutidas? Pelo menos aquelas mais importantes aqui para a nossa região. Uma que já foi discutida aqui, que é a doença de Chagas. Quais são as outras? Leptospirose, leishmaniose, HIV/AIDS, tuberculose, hanseníase, hepatites, as hepatites virais, né? Inclusive a hepatite C, que ela destrói o fígado, tendo que fazer o paciente ser candidato a um transplante de fígado, né? Então, assim, são várias doenças que, na realidade, têm políticas para serem trabalhadas, mas que ainda, hoje em dia, estão com um número muito alto de diagnósticos. Então, a gente ainda não conseguiu o controle, não conseguiu, vamos dizer assim, uma taxa de incidência um pouco mais alta. Né? E um pouco maior de controle, na verdade, né? Na realidade, mais baixa. Eu acho que o trabalho... Uma incidência alta e uma prevalência também. Então, o trabalho hoje, na verdade, ele vem muito do processo da conscientização, que eu acho que é um trabalho que você já vem fazendo. E aí, a nossa vertente principal é trabalhar com educação em saúde. Certo. Promoção da saúde e prevenção das doenças, das causas que levam ao adoecimento daquela patologia. Elas são trabalhadas com vários grupos, com vários especialistas. Na realidade, vamos dizer assim, desenvolve um trabalho, inclusive lá na FENSG, interdisciplinar, né, com outras áreas, com outros professores de outras áreas, por exemplo, a professora Sandra Andrade, que trabalha HIV/AIDS, ela trabalha com a professora Beatriz nesse PEDIM, porque a HIV/AIDS é uma doença negligenciada, é uma doença infecciosa. Então, eu sou a doutoranda da professora Sandra e estou trabalhando com a professora Beatriz nessa questão. Na verdade, é uma atividade multidisciplinar, né? Envolve um conjunto de profissionais de diferentes áreas com o mesmo objetivo. Agora, nessas ações de sensibilização no interior e tudo mais, eu acho que, além, claro, de sensibilizar as secretarias de saúde municipais, né, professores, alunos e tal, mas a população de uma forma geral, me parece que um profissional que ele tem uma importância significativa nessa ação é o agente de saúde, né? Existem os agentes, né, de saúde e que a gente faz também uma parceria com eles, dando treinamento, e quando a gente chega no próprio município, eles são convidados a participar também, né, dessa ação, para que a população também possa olhá-los como uma pessoa confiável e de suporte quando a gente se retirar. Então, a própria Secretaria de Saúde, com os agentes e com os profissionais de lá, são parceiros. Perfeito. Que bom. Bom, a gente vai agora ouvir um pouquinho, né, alguma parte prática, ouvir um pouquinho aí a nossa aluna Eduarda sobre as experiências em campo, porque esse foi um trabalho da sensibilização, ele, claro, vai exigir aí uma presença, né, para poder levar essas informações, essas orientações junto às prefeituras, né, junto às escolas, né? Então, como é que foi, Eduarda? Qual foi a tua experiência nesse sentido? Eu queria que você narrasse um pouco essa tua experiência desse trabalho nos municípios que você passou. Se tem algum caso interessante que você gostaria de trazer aqui para a gente, como é que está sendo isso? Claro, também para você, enquanto aluna do curso de enfermagem, né, qual o retorno que isso está dando para você academicamente? Fique à vontade. Ok, boa tarde inicialmente a todos. Esse projeto ele tem sido assim, algo que está expandindo bastante os meus horizontes. Vamos iniciando principalmente pelo processo seletivo, que foi um momento muito prático sobre como ingressar no PEDIM. Pode ser até uma dúvida de alguém que esteja escutando, mas sempre abre seleções esporadicamente desse projeto. E aonde encontra essa seleção no site? Bom, nós temos o Instagram, que é o Instagram do GPEDIM.
Inclusive, se as pessoas que estiverem ouvindo tiverem interesse em se Ótimo. aprofundar e até Ótimo. mesmo ver nossas ações, podem seguir Ótimo. o nosso Instagram. Arroba Então, GPDIM? é isso. @GPDIM ou GPDIM-PE é um nome bem específico. Se Certo. colocar GPDIM, vai Já aparecer chega com lá. essa logomarca. Vai. Isso. E aí sai um edital. Certo. Isso. Tem um edital que é preparado pelos professores, falando, especificando as vagas, quais estudantes podem participar. Os requisitos, né? Isso, todos os requisitos, os períodos, material didático para que a gente possa se aprofundar, ter uma teoria base sobre como falar. E logo após as inscrições vai haver um processo seletivo que vai conversar com os alunos, são várias etapas, desde entrevista, você fala qual o seu interesse de ingressar nesse projeto, por que quer ingressar, sua disponibilidade, são todas questões que são levadas em conta para saber se o aluno realmente tem um perfil para ingressar nesse projeto. Tem alguma bolsa? Bom, temos sim o extensionista bolsista, que é a aluna Laís Joana, que ela é responsável de ser o nosso braço com a coordenação, que é a professora Bia, tem a professora Kátia, os mestrandos, os doutorandos. Então, é como se fosse o nosso braço de acesso, de conversa, de diálogos. De apoio, né? Isso, é o nosso apoio. Sim, mas aí me conte mais aí sobre a sim. sua experiência, né, nos municípios, como é que você foi. Sim. Então, a cidade disponibilizou um transporte, inclusive esse é um dos pré-requisitos do projeto Ir Para Lá, porque a cidade tem que disponibilizar, Certo. juntamente com a Secretaria de Saúde, que é o primeiro passo, que é entrar em contato com a secretaria, mostrar nosso projeto, como vamos trabalhar, o que vamos trabalhar, também falar nossos pré-requisitos, porque o que vai ser disponibilizado, os materiais que vamos ter acesso, então estamos trabalhando com as escolas. Então é importante que aquela escola tenha um espaço para receber os alunos, tenha um projetor, uma televisão, e caso seja necessário, podemos também levar daqui para lá. Certo. Então, nós tivemos... Como é esse trabalho? Vou te interromper toda vez. Certo. Para a gente entrar num nível de detalhamento maior. Como é o trabalho que vocês fazem? Além da escola, vocês vão na Secretaria de Saúde do município? Vocês vão em que instituições? Na escola, por exemplo, como é que é o trabalho lá, junto aos alunos, junto aos professores? Como é que vocês fazem lá? Então, como a professora Kátia citou, trabalhamos bastante com a educação em saúde. Então, nosso principal objetivo é lá demonstrar, falar de uma maneira lúdica e didática adequada para as crianças daquela idade, porque é totalmente diferente, por exemplo, conversar com um acadêmico, um doutorando, falando sobre essa questão das doenças negligenciadas. Para as crianças, precisamos ter um pouco de sensibilidade, um modo de falar de uma maneira lúdica, até divertida. Muitas vezes não falamos o barbeiro, o causador da doença de Chagas, podemos falar o bichinho. Muitas vezes eles viam e falavam que era uma barata, sendo que não era. Então a gente ia explicando, tentando ser lúdica, brincando um pouco para atrair a atenção deles, porque trabalhamos com séries desde a 4ª série, nessa ação de Pau d'Alho, até o 7º ano, que são pré-adolescentes, já tem outra mentalidade, então nossa abordagem era bem diferente. Então tivemos, na verdade, que adequar a nossa comunicação, como foi apresentado, de acordo com as idades que estavam assistindo às nossas palestras. Levamos o tema da doença de Chagas, levamos também barbeiros para a exposição, levamos alguns panfletos, materiais cedidos tanto pela Secretaria de Saúde quanto pelo próprio projeto que foi produzido por extensionistas que já passaram por esse projeto, os novos extensionistas. Então, levamos todo esse arcabouço didático e lúdico para que eles pudessem tocar, pudessem ver. Eles puderam ver os barbeiros, não tocar diretamente, mas tinha um material que separava. Eles puderam ver, identificar os tipos de barbeiros, quais barbeiros eram mais prevalentes naquela região, porque isso também é um fato que nos leva àquelas regiões, porque é onde tem uma alta incidência das doenças. E parece que existem tipos diferentes, né? Sim, temos os tipos. Morfologicamente falando, tem uns que são diferentes dos outros, mas todos são, né? Sim, todos são barbeiros, apresentam diferentes tipos em diferentes regiões. Então, mostramos lá o específico, o que mais apresentava naquela região, que foi a região de Pau d'Alho. E fomos muito bem recebidos pela escola, pelos professores. A coordenadora nos recebeu. Foi muito importante ter essa comunicação e esse apoio, tanto da Secretaria de Saúde, como da Secretaria de Educação, dos professores que estavam lá responsáveis. Então, foi um momento bem legal de conversar com os alunos, de levar um pouco dessa dinâmica da universidade para os muros fora dela. Porque isso é um dos objetivos do nosso projeto, que é aproximar a comunidade acadêmica
da sociedade, principalmente as escolas. O nosso público-alvo tem sido esse, porque muitos alunos, eles prestam atenção, eles veem, ficam curiosos e chegam em casa e vão comunicar aos pais. Vai repassar. Isso, vai repassando a informação, então está sendo assim, um repasse de saberes. Eles ficam instigados a conhecer, a saber, até a questionar os professores. Muitos professores também tinham dúvidas, tiravam. Sim. E uma das principais dúvidas deles eram o que fazer quando vissem aquele barbeiro. Porque em Paudalho tem muitas regiões de cana-de-açúcar. Isso é muito atrativo para o barbeiro. E muitas crianças acabavam dizendo que, eu já vi esse bichinho. Mas eu vi e meti a chinela nele. Eu queria matar, sendo que a gente dava as instruções que não era isso. Como proceder essa questão de como ver o barbeiro, chamar um adulto responsável, não querer pegar, porque muitas crianças acabam vendo os insetos e pegando, é um inseto diferente. Natural. Então, eles ficavam curiosos sobre o barbeiro e associando a uma barata. Mas a gente deu todas as instruções, desde o que fazer quando achar o barbeiro, se deparar com ele, em que regiões ele gosta de ficar, em que locais ele gosta de ficar, como proceder quando você entrega aquele barbeiro em uma UBS, para onde ele vai, o que é feito com ele, além de falar da questão da própria doença, da doença de Chagas, a questão da patologia, como procede essa doença no organismo, o que é que vai acontecer com essa pessoa, causa, né? Tudo isso, o que causa o tratamento. Então, foi um momento bem lúdico, onde podemos falar sobre a doença e tirar as dúvidas e sanar de todos esses estudantes e professores. Além da escola, qual foi a outra instituição que vocês também colocam como atividade, como público-alvo para esses esclarecimentos? A escola é um deles, mas trabalharam em cima de alguma outra... Até o momento, esse é o nosso primeiro contato de ação da nova gestão de 2025. São extensionistas novos, que ainda não se depararam com outras ações. A escola foi nosso primeiro foco, mas a extensão também trabalha com profissionais de saúde, secretarias de saúde, como a professora Kátia falou, os agentes de saúde. Perfeito. Os agentes de endemias. E agentes de endemia, isso. E aí, uma das coisas que você colocou aqui, eu estava conversando aqui antes da nossa conversa com a professora Kátia, e ela falando, né, a respeito, inclusive, sobre a questão da logística, né, desses insetos, né, de como ele estava sendo transportado de forma incorreta. A professora Beatriz falou a respeito disso, né, de que existe todo um preparo para que você faça um transporte correto, porque senão o animal vai chegar aqui e vai perder todas as suas características primárias, né, para tratamento, em laboratório e tudo mais. E essa orientação também foi dada lá aos professores e tudo mais? Sim, aos professores e aos alunos. Nossa primeira dica e conselho foi que eles chamassem os pais, porque eram alunos de menores, crianças, tinha curiosidade. Então, chamar o pai, pedir para que quando ele fosse entrar em contato com aquele barbeiro, cobrir as mãos, os braços, seja com uma luva, proteger, né? ou com uma bolsa plástica, e que tentasse não jogar a sandália, por exemplo, matar aquele barbeiro, deformando as características dele, colocasse ele em um potinho que tivesse furos para que fosse arejado. E levasse para a UBS de uma maneira adequada. Lá na UBS, nas unidades básicas de saúde, eles iriam identificar o barbeiro, de que região ele tinha sido encontrado e mandar para aqui para o laboratório de Recife. Esses municípios que vocês tiveram acesso inicialmente, eles dispõem dessas UBSs? Bom, quando entramos em contato com a Secretaria de Saúde, eles falaram isso, a Secretaria de Saúde Municipal, eles falaram que sim, disponibilizavam. Ah, tá. Isso. Geralmente todo município tem unidade básica de saúde hoje em dia, né? Por conta um posto de da saúde. política. Por conta da política do SUS, né? Sim. Então eles têm, hoje em dia, a estratégia saúde da família. Então a gente tem um postinho menor que é a unidade básica de saúde. Que receberia, digamos assim, estão preparados para isso. Né? Isso. E qual foi a tua história que você se lembra aí de interessante nessas tuas andanças aí? Quais foram os municípios que você passou fazendo esse trabalho? Esse primeiro trabalho, nosso primeiro contato foi o município de Paudalho. Vai ocorrer outras ações lá no município. Esse primeiro contato foi com uma escola que estava na parte urbana da cidade. Também vamos trabalhar com escolas da zona rural. Que são escolas mais afastadas, com um pouco mais de difícil de acesso.
Então, nosso primeiro contato foi nessa escola de Paudalho. Até o momento foi o primeiro município trabalhado. Como eu sou uma extensionista nova, então eu não tive muitos contatos com outras ações. Essa está sendo a primeira. Ah, Na certo. realidade, o pessoal que chegou agora, né, nesse primeiro semestre, foi no edital novo e a primeira ação Isso. que eles estão desenvolvendo. Todos os Paudalho. extensionistas são novatos. Isso. Aí só foram para essa primeira atuação no município. Isso. Que legal. E para a sala de aula, o que é que isso tem contribuído para você profissionalmente? Bom, profissionalmente é uma maneira muito prática de exercer nossa educação em saúde como profissionais de enfermagem, que é um dos focos principais da nossa profissão. Então, estamos trabalhando, levando aquela maneira de conversar com a população, entrar em contato com eles, trabalhar bastante o diálogo, que é muito importante, essa comunicação afetiva, social, saindo um pouco desses muros, como eu citei anteriormente, da universidade, Perfeito, de trabalhar apenas com profissionais de saúde, então sempre adequando a nossa realidade ao contexto. No caso, a escola, precisamos ter toda aquela adequação da comunicação, que materiais levar, e que seria uma abordagem totalmente diferente com outros profissionais, ou até mesmo em outra região. Talvez na zona rural as meninas precisem trabalhar de outra maneira, que A abordagem aborde é diferente. de uma maneira lúdica É. do que trabalhar nessa zona urbana ou até mesmo em outra cidade. Então, foi uma maneira de adequar nosso pensamento, a nossa postura. Então, isso são coisas que vão mudando a nossa personalidade e perfil profissional. Gostei bastante. Até porque isso vai ser importante para você na sua vida profissional. Com certeza. Daqui a pouco, né? O aluno, Não é? quando ele vivencia a experiência, é muito diferente do que só ele estudar Da a sala de teoria, aula. Isso. só da sala de aula. completamente Então, na realidade, ele vai diferente. fazer uma aplicabilidade da teoria dele. Então, no momento que ele junta, né, aquela Teoria com vivência e aquela teoria estudada, ele realmente fixa melhor, ele consegue entender, interagir com a sociedade, né, entender o perfil epidemiológico daquela população, entender o nível de palavras, né, que não são técnicas, que são a nem palavra pode, do né? dia a dia, para que ele entenda, né, e principalmente quando é criança. Isso. Então, é preciso a gente saber conversar com a população no nível dele. Porque o que a gente quer é que eles entendam, né, como se prevenir e como continuar Não promovendo a sair dali saúde. daquela conversa com mais dúvida ainda, né? Na verdade, verdade. é tirar todas as dúvidas, se Eles for perguntam possível, muito, né? eles são bem participativos. Isso. E quando você vai para a zona rural, aí você identifica isso com muito mais evidência, né? Até com porque eles certeza. estão mais perto, inclusive no caso dos barbeiros, do que o pessoal da zona da área urbana. Da área Isso. urbana. Né? Então é importante trazer para eles questões bem dentro da realidade com as quais eles convivem, né? Pois é. Nossa amiga Sergiane, teria alguma coisa para acrescentar à nossa conversa? Não? Bom, eu queria dizer que essa nossa conversa hoje ela foi muito importante porque ela dá uma dimensão do que é o PEDIM. Sim. Né? Isso. Nós já tivemos a oportunidade de conversarmos sobre a doença de Chagas, Sim. né? Vamos ter a oportunidade de dar continuidade nos próximos programas às outras, como foi citado aqui, HIV/AIDS, Sim. né? A outra que foi falada aqui, tuberculose, entre tantas outras. Então, o que a gente espera é que cada vez mais, né, a FESG possa trazer questões dessa natureza para que a gente coloque aqui à mesa e se discuta de uma forma bem prática, bem objetiva e, claro, com isso a gente também apresentar os programas, né, que a universidade vem desenvolvendo. Com certeza. aqui. Olha, Jálvaro, a questão de se trabalhar pesquisa e extensão junto, que a gente chama pesquisação, e esses alunos, quando vão, então, eles têm a possibilidade de fazer o seu trabalho de final de curso, tem condição de fazer os projetos de pesquisa, apresentar em congressos. Então, a gente apresenta também a realidade do Nordeste brasileiro, né, em vários países, não só da América Latina, mas também, sabe, na Europa toda. E o pessoal ainda fica muito, assim, impressionado, né, como a gente ainda tem uma taxa tão alta, e não só nós desses do país da América Latina, mas também em outros países ainda tem uma taxa alta, né, onde a pobreza ainda, né, e a fome ainda é muito forte. Então, a gente faz com que o aluno também
reflita as questões sociais, as questões políticas, Perfeito. né, as questões da Políticas pesquisa, públicas. as políticas públicas, o que elas estão acertando, o que precisa melhorar. Isso. Então, é todo um crescimento que o aluno tem trabalhando essas duas vertentes. Legal, ótimo, tá bom. Eu só tenho a agradecer, né, professora Kátia, a Eduarda, né, a Sergiane. E a gente tem que lhe agradecer também pela Aqui a gente entrevista, que foi bem Aqui a gente está à esclarecedora. disposição, tá? Sempre procurando trazer a informação da melhor forma possível, né? Então, aguardando aqui para o nosso próximo evento. Certo. Né? Fica aí à disposição de vocês, aguardando a agenda para a gente conversar, dar continuidade a essa nossa conversa. Tá bom, Tá bom? muito obrigada. Um grande Boa abraço. tarde a todos. Boa tarde.